perspectivas diferentes. O Brasil está entrando numa tremenda crise, graças à incompetência, corrupção e circunstâncias até climáticas. Mas, acima de tudo, por incompetência e corrupção. Porque tudo que a gente vê aí seria evitável se nós tivéssemos uma visão mais inteligente em relação a tudo o que acontece e tem que ser feito, etc. Nós vamos de um extremo ao outro. Nossa legislação ela foi feita na presunção de uma série de recursos técnicos, éticos, formais, que foram inibidos. Que nem as agências reguladoras, quando foram criadas, houve muito elogio pela inteligência de se criar as agências, mas logo elas foram inibidas uma a uma, e ninguém é mandrake para cuidar do Brasil inteiro sem recursos. Eu me lembro de participar até de seminário da Associação Brasileira de Agências Reguladoras e visitar até algumas agências. E a gente sentia a fragilidade dessas instituições até pela orientação política, subordinação política, o que é sempre uma tragédia. A agência não pode ser assim. Mas hoje é o dia que se comemora o Dia da Polícia Federal. Felizmente as coisas estão mudando no Brasil. O juiz Sérgio Moro, Operação Lava Jato, teoria Zavascki, o Tribunal de Contas, tudo está sentindo o impacto vamos dizer assim, da atuação dessas instituições, dessas pessoas, e também da liberdade de comunicação que existe via redes sociais. Evidentemente, isso não interessa à mídia formal. Então a gente vê, para e passo, uma tentativa muito grande, um esforço grande para inibir o uso da internet, do Facebook, coisa assim. Eu espero que eles não tenham sucesso. O que é fundamental é que até pela atuação da mídia livre, a mídia comercial toma outros caminhos, ela se atualiza, vem o jornalismo investigativo, vem uma preocupação maior com certos padrões de comportamento, que, no entanto, são tremendamente eficazes. A maioria do povo brasileiro tem o hábito de ver programas comerciais, e aí tudo é possível. Mas estamos numa crise. Gostei de ver ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, falando sobre o Brasil, comparando o Brasil com outros países da Europa, da Ásia, África, etc. O Brasil é excepcionalmente poderoso, positivo, e será se, por exemplo, fizer corrigir o problema da dívida interna, a questão financeira, a questão econômica, diretrizes de desenvolvimento. Tudo isso tem que ser corrigido para que o país, de fato, aproveite a crise para pensar. Já que tem muita gente até boa, desempregada, é hora do pessoal tomar juízo. Tudo o que aconteceu desde que o Brasil foi inventado, teve muitas vezes o apoio silencioso de maiorias medrosas ou ignorantes, simplesmente. Hoje em dia a gente já não pode falar em ignorância, como isso era possível há 20 anos atrás.
Então, gente, o Brasil tem futuro desde que os brasileiros mudem de comportamento. É até injusto ver um juiz Sérgio Moro e outros correndo um tremendo risco de vida, agindo como agem, e a população eventualmente não vier a dar sua contribuição. As eleições do ano que vem, nós temos que escolher cuidadosamente em quem votar. As pessoas têm que ter uma visão século XXI e, acima de tudo, ética em relação ao povo. Nós não podemos admitir que a pessoa, o político, venda seu prestígio adquirido nas urnas a troco de banana. Até, né? Sabe lá quanto mais. Eu não falei a quantidade de bananas. Mas o Brasil é um grande país e será muito maior graças a uma nova Polícia Federal, novo Poder Judiciário, Ministério Público, todos corrigindo vícios. Ninguém é perfeito, ninguém é santo. Nós temos dentro de nós um lado bom e um lado ruim. E para que esse lado bom impere, nós precisamos ter controle sobre impulsos, sobre vícios, sobre fragilidades humanas que, lamentavelmente, às vezes são tremendamente negativas. Michel Foucault fala muito disso, né, sobre a força da verdade, etc. Foi, no final da vida dele, um dos focos de atenção, né? Mas desde o começo, essa variação entre o homem bom e o homem mau, que existe dentro de cada um de nós. O Brasil precisa mudar. Nós temos que mudar, cada um de nós. Esquecer um pouco as vaidades, as formalidades, os rituais, que isso aí é mais para enganar a própria consciência. E olhar objetivamente o que nós somos capazes de fazer e devemos fazer em benefício de nossos filhos, netos, bisnetos, do futuro, que, como o pessoal percebe agora, pode mudar quase instantaneamente em função do afloramento de falhas que estavam escondidas. Vimos agora na Europa, na França, sexta-feira, dia 13, o que significou aos franceses um certo alheamento ao risco de terrorismo. Aqui nós somos especialistas nisso, né? Só falta, talvez, aprimorar sistemas policiais, porque o terrorismo aqui não tem ideologia, é em torno das drogas, da criminalidade pura. Lá é diferente, é um terrorismo em cima de uma religião, de uma estratégia política, que é algo assustador, né? Porque envolve o mundo inteiro. Nós queremos liberdade de pensamento, liberdade de expressão, de comportamento, né? Com respeito ao próximo. Isso é fundamental. Se eu tenho essa religião, aquela, essa ideologia ou aquela, cada um é função, ninguém decide o que é. De uma certa forma, às vezes eu vejo com a arrogância dos donos da verdade. É um negócio assustador. O cara acha que o outro é bandido, inimigo, porque pensa diferente dele. A internet mostra artigos e mensagens, né, absurdamente primitivas. É sempre bom pensar bem e lembrar o que é que cada um de nós fez para ser o que é, tá? Lembrando sempre que os pais, os amigos e até questões genéticas e circunstanciais levaram cada um de nós a ser o que é hoje. Por isso nós temos que trabalhar no cenário, nós temos que trabalhar na educação, nós temos que criar paradigmas sensatos
e não de moleques que aparecem vendendo qualquer coisa na televisão. É muito importante uma mudança até na mídia, no marketing, né, que é talvez o principal responsável pela entronização de propostas que destroem os países. Isso é muito ruim. O marketing, os marqueteiros deveriam ter um compromisso ético radical e cobrado até na justiça. Porque vender porcaria, desde sabão até ideias políticas, isso é criminoso. Lamentavelmente, a gente sente que isso é uma realidade grave em todos os países, em todos os lugares onde as coisas ruins aconteceram. O caminho é por aí, é que nem o ISIS, né? Lá, como é que pronuncia em cada país, cada língua. Ele é especialista em marketing, Talibã, etc. Esses radicais souberam criar imagens que estão cativando jovens. São pessoas idealistas, ingênuas, que acabam se matando, destruindo coisas, propiciando guerras, porque velhos acham que eles devem ser heróis a favor dos velhos. É difícil você ver um velho bomba, né? Ainda mais um dignatário dessas religiões aí. Como nós vemos, como foi o caso, né, em muitos, o terrorismo não é novidade, sempre existiu. E isso eu posso falar porque na Europa, principalmente, nós tivemos o Baader-Meinhof, tivemos as Brigate Rosse, sei lá, as Brigadas Vermelhas, e eu vi e sofri até por causa disso, quando ingenuamente a gente às vezes dá uma imagem terrorista, que aliás é um bom conselho aos turistas. Muito cuidado quando forem agora para a Europa, com a maneira de se vestir, de andar nos lugares, de falar, porque de repente o cara pode estar preso sem saber por quê, né? Já tivemos brasileiro morto no metrô de Londres porque foi visualmente confundido com um terrorista. Visualmente. Coitado, não fez nada para merecer aquele tiro. Então, o mundo é esse. Mas o Brasil é muito melhor que o mundo. O Brasil pode e deve passar por essa faxina que está enfrentando até na área econômica. Tem que segurar a inflação, tem que segurar a fome interminável das corporações, greve em cima de greve, greves muitas vezes em serviços essenciais. Quer dizer, o povo é bucha de canhão para as corporações. Nós temos que superar isso tudo e acreditar no Brasil. O Brasil é a mina de ouro, como disse o Bill Clinton. O que esperamos que os brasileiros tenham a competência e capacidade para ter a dimensão dessa terra.